Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, os fariseus perguntam a Jesus quando chegará o reino de Deus. Eles ainda não se deram contas de que estão diante do reino de Deus, diante de Jesus, o Verbo encarnado. A resposta de Jesus é, de certo modo, enigmática para eles. Jesus diz: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus visível a olho nu é o próprio Jesus. O reino de Deus invisível é a proposta de Jesus. Proposta de mudança de vida, de conversão, renúncia de si, tomada da cruz e o seu seguimento. Para enxergar e aceitar a proposta do reino, precisamos fazer uso da fé, enxergar a vida na ótica de Deus, ter visão sobrenatural, visão além do alcance humano, enxergar com o coração. São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer que o justo vive pela fé. E para isso, é preciso nascer de novo, para viver na fé, nascer no Espírito. Porque, como diz Nosso Senhor em São João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se o reino de Deus está entre nós, o que falta para de fato vivermos? Para vivê-lo, é preciso aceitá-lo. E isso os fariseus não querem, porque aceitar viver a dinâmica do reino implica renunciar às práticas antigas, à hipocrisia, à falsidade, renunciar o homem velho, a mulher velha, abraçar a cruz e seguir Jesus. Isso nem eles e nem muitos nos nossos dias estão dispostos a fazer. Porém, Jesus deixa um alerta. Haverá um tempo em que aqueles que hoje o rejeitam o procurarão e não o encontrarão. Mas, como diz o próprio Jesus no capítulo 13, versículo 25 de São Lucas, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde sois. Meus queridos irmãos e irmãs, busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.